Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos. Meu nome é Ana Catarina e agradeço a presença de todos vocês. Hoje estamos aqui para apresentar em primeira mão o programa de formação de educadores Nosso Ensino Médio. É um programa gratuito para formar de professores e de gestores escolares. A proposta é contribuir na implementação dos novos currículos de ensino médio em todas as escolas do Brasil, especialmente nas redes públicas de ensino. A gente sabe que formar professores e gestores escolares é fundamental para promover uma educação integral e transformadora. O programa Nosso Ensino Médio é uma iniciativa do Instituto Reúna, Instituto Iungo e do Itaú Educação e Trabalho. Por isso, eu chamo para a nossa conversa a Kátia Smolli, do Reúna, o Paulo Andrade, do Iungo, e a Ana Inouye, do Itaú Educação e Trabalho. Bem-vindos! Antes de começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês avisassem as pessoas que se interessam por esse assunto para acompanhar aqui com a gente, ainda dá tempo. Eu lembro ainda que às próximas terças-feiras, sempre às 19 horas, a gente vai fazer um bate-papo como esse. Confiram a agenda aqui embaixo na descrição do vídeo. Vamos começar então conversando com a Kátia. Oi, Kátia. Conta pra gente como surgiu essa parceria e o porquê dessa iniciativa nesse momento. Gente, um prazer estar aqui, boa noite. Essa parceria muito nos alegra. Na verdade, essa parceria surgiu do interesse dessas três instituições, o Reúna, o Iungo e o Itaú Educação e Trabalho, em apoiar uma das mudanças mais desafiadoras, mas mais promissoras que a educação básica tem a oportunidade de fazer nesse país, né? Nós somos devedores de um ensino médio que acolha o interesse dos jovens, que receba esses jovens e os mantenha na trajetória do ensino médio, que dialogue com eles e com seus projetos de vida. Então, esse novo ensino médio, a implementação desse novo ensino médio, é mais que um simples ajuste de currículo. Então, cada um de nós, cada uma dessas instituições e cada um de nós, pessoalmente, tem um envolvimento diferente, ou porque, como no caso da Ana Inouye e eu, estamos muito envolvidas com todo esse processo de mudança, em diferentes etapas aí profissionais da nossa vida, ou o Instituto Iungo, na figura Paulo Emílio, que está muito envolvido com todas as discussões de educação integral e de projeto de vida desses jovens. E é importante nós dizermos que esse novo ensino médio, essa nova proposta, essa arquitetura que nasce com a elaboração dos currículos da etapa do ensino médio, fechando toda a mudança que vem sofrendo ou vem sendo feita na educação brasileira, desde que fomos lá em 2017, conseguimos aprovar as etapas da educação infantil e do ensino fundamental, da Base Nacional Comum Curricular da Educação Básica, mas o novo ensino médio é mais do que um ajuste curricular, né? Ele traz toda uma forma de pensar esse ensino médio que é desafiadora e promissora, porque tem muitas possibilidades de inovação, mas tem muitas mudanças, Ana Catarina, naquilo que nós conhecemos e temos como referência de ensino médio, não só no país, mas como estudantes que fomos deste ensino médio, e também como educadores e gestores de escolas de ensino médio. Então, não é comum para nós pensarmos, nós não vivenciamos essa possibilidade de termos uma formação geral básica comum, mas também viver como educadores e apoiar os estudantes nas suas possibilidades de escolha, né? Nós não vivemos a história de que, sim, há um coração comum para todos, mas depois há o direito de cada estudante poder também escolher a sua trajetória, de acordo com aquilo que ele gosta, com o seu projeto de vida, com o que ele sonha para a sua profissão. Então, esse novo ensino médio, ele quebra com essa lógica de que tudo será igual para todos os estudantes e, no fim,
nós vamos ter alguns que finalizam e muitos que ficam para trás, né? Um ensino médio que acha, hoje, que todos os estudantes irão para a universidade. Nós vamos depois ver nas falas que virão e nas próximas lives, que isso não é bem verdade, né? E que essa lógica precisa ser quebrada, essa falsa igualdade, para trazer uma lógica de equidade, que é acolher a todos, dar a chance deles evoluírem nas aprendizagens que são muito essenciais, mas também dar voz e vez aos sonhos, aos projetos de vida. Então, é uma perspectiva de mudança, não só na forma da oferta, mas muito naquilo que amplia a jornada de 2.400 horas para pelo menos 3.000 horas, trazendo uma formação geral básica em 1.800 horas, com foco na BNCC, e mais as 1.200 horas dos itinerários formativos. Além disso, tem toda uma preocupação com o desenvolvimento de competências e habilidades que se relacionam ao conhecimento científico, mas também ao mundo do trabalho, ao protagonismo que esse estudante precisa ter, não só na escola, mas na vida. Então, ela é uma aposta muito inovadora de que, ao final do ensino médio, nós tenhamos garantido uma pessoalidade, um diferencial individual no histórico escolar desses estudantes. Então, essa possibilidade de arranjos curriculares, de tempos, de espaços novos na escola, a vinculação da escola com outros espaços fora da escola, esse modelo que pode ser presencial, mas também pode ser híbrido, uma vez que o novo ensino médio, de uma certa forma, já antecipava que a educação do futuro teria esse modelo híbrido, com a possibilidade de nós termos 20%, até 20% da formação do ensino médio regular, da carga horária do ensino médio regular, sendo proposta em EAD, não um EAD qualquer, mas acompanhado pelos professores, 30% para o ensino noturno, 80% para a educação de jovens e adultos. Então, observa, para ir finalizando esses motivos todos, que a escola e os seus profissionais precisam ter conhecimento da proposta, dessa proposta arrojada. Na verdade, eu costumo falar com os educadores e com gestores escolares que nós estamos diante de uma oportunidade única, a oportunidade de construir juntos uma escola mais justa com esta juventude, com o século XXI, uma escola que coloca o ensino médio do Brasil alinhado com propostas para esta mesma faixa etária muito arrojadas no mundo. É uma proposta arrojada, mas é preciso vivenciar essa experiência, não ouvir falar a respeito dela. Então, quando as três instituições elas se organizam para trazer esta proposta de formação, o desejo era apoiar as redes, apoiar os professores, com uma formação que permita compreender em profundidade esse novo formato. Então, não é o que sabemos, não é o que vivemos na maioria das vezes, nós não tivemos opção de escolher uma trajetória, então não é o ensino médio que nós temos no nosso coração e na nossa vivência. E aí o programa surge para criar oportunidade para nós entendermos essas mudanças trazidas por essa nova arquitetura, de tal forma que nós possamos vivenciar na prática o que é a formação geral básica, como é que se escolhe o itinerário formativo, qual é o papel desse projeto de vida, né? Então, esse desejo de fornecer uma proposta inovadora de formação continuada, nos mesmos moldes do novo ensino médio, e moveu as instituições, mas não só nós, né, que estamos aqui, nós estamos representando, na verdade, um grupo grande de professores, especialistas, de vários institutos diferentes, inclusive, técnicos de secretarias de educação, que estão envolvidos na elaboração dos currículos do novo ensino médio, um grupo, inclusive, Ana e eu estamos
apoiando aí outras ações com os nossos institutos, que apoiam as secretarias de educação, enfim, o CONSED, a trazer esse novo ensino médio para esse cenário educacional, mas de um jeito tranquilo e consciente da importância que ele tem e do convite incrível que nós todos estamos recebendo para fazer uma escola nova para este jovem de futuro, para este jovem que não é um problema, ele é a solução para uma sociedade que nós queremos ter, que é muito diferente dessa que está aqui. Acho que é isso, Ana, que eu teria para responder. Kátia, é muito legal, eu queria trazer a Ana Inouye para a conversa, porque é arrojado, como você falou, é extremamente necessário conectar essa escola com essas juventudes, né, no plural, do século XXI, mas a gente já percorreu um percurso longo e relevante, consistente de entregar essas propostas de uma maneira bastante completa para a sociedade, mas agora a gente tem o desafio da implementação. E eu queria perguntar para a Ana como é que ela vê as redes de ensino nesse processo de implementação dos novos currículos. Como é que é a importância de ter uma formação continuada, incorporada no dia a dia das escolas, como parte de uma política educacional mais consistente mesmo? Como é que você entende esse desafio agora da implementação? Microfone, Ana, um clássico. Sim. Vamos lá. Bom, boa noite, obrigada. Um prazer estar aqui participando dessa conversa daqui sobre um assunto que eu acho tão relevante e numa parceria tão privilegiada, né? Eu acho que a sua pergunta ela é ótima, porque os estados, eles que são os responsáveis pelo ensino médio no país, né? Então, são eles, na verdade, que vão se responsabilizar pela implementação desse desenvolvimento do ensino médio, né? Então, o que nós temos hoje? Nós temos 17 estados, né? A gente tem um estado que já entregou e homologou seu currículo, outros 16 estados que já fizeram consulta pública, já apresentaram e formularam suas propostas curriculares, e estão agora sendo analisadas pelos conselhos estaduais, né, respectivos de cada estado e tal, e os outros estados que estão em processo de desenvolvimento desse processo, da discussão do currículo e tudo, da elaboração do currículo. Então, o que nós temos é um movimento dos estados em direção a essas mudanças no ensino médio, né? E aí, você falou, eu achei muito bom você falar, quer dizer, a importância da formação continuada, porque quando a gente olha este movimento dos estados, né, eles estão fazendo isso com muita responsabilidade, né? Os secretários da educação estão envolvidos com isso, estão conduzindo isso diretamente, pessoalmente. A Kátia citou, né, a frente do CONSED, quer dizer, o CONSED se organizou e tem uma frente que é para o desenvolvimento do ensino médio, né? Então, tem secretários responsáveis por isso daí, e os parceiros que também ajudam, né? E é um fórum onde os estados também colocam quais são as suas questões, as suas dificuldades, e trocam experiências, como que cada um está fazendo, quais são os processos, enfim. Então, esse é o lado que está andando, acho que, super bem, né? O que eu queria chamar a atenção, quando você fala da questão da formação continuada, é que é muito importante que essa formação realmente seja continuada, né, e possa, de um lado, dialogar com uma prática existente, né, consistente, que os estados têm e que eles apresentam, e como é que cada estado, a partir da sua realidade, poderá dar conta de uma complexidade enorme, que é o que está se propondo, né? Então, quando você olha, primeiro tem um aumento da carga horária, né, de 2.400 em alguns estados para 3.000 horas, em outros estados já essas 3.000 horas já acontecem. Aí você tem a base e itinerários, dentro dos itinerários tem o itinerário de formação técnica profissional, né?
Aí você tem projeto de vida, você tem eletivas, você tem os eixos estruturantes, né? Que tem lá investigação científica, processos criativos, mediação e intervenção sociocultural e empreendedorismo. Então, quando você olha isso tudo, como é que isso tudo vai se traduzir em uma prática, né, que tá colocado? Então, essa complexidade toda, ela vai ser desvendada, vamos dizer, e vai ser cada vez mais incorporada, né, as práticas das redes, na medida em que os professores, né, e as equipes escolares forem se apropriando disso, né? E isso vai acontecer também na interação com esta prática que já existe. Então, assim, os estados, eles têm soluções muito boas, muito criativas, né? Quando você vai olhar, elas são diferentes, elas trazem a realidade de cada estado com, enfim, com uma criatividade muito grande, né? Então, na hora que a gente vai olhar isso no tempo, né, eu acho que isso não vai acontecer de uma hora para outra, isto vai acontecendo e vai ser nesse diálogo daí entre tudo que já tem e todas as inovações que estão acontecendo, quer dizer, tem ajustes que vão precisar ser feitos dentro das secretarias, né, relacionados, então, por exemplo, a como que nós vamos organizar essa articulação curricular, né, entre a base curricular e os itinerários, né? Hoje nós temos um documento e tal. Agora, esta articulação é muito importante, né? Os eixos estruturantes, eles vêm para ajudar isso daí, né? Agora, tem um tempo ali para isso tudo poder ser realmente traduzido na prática. Obrigada, Ana. Eu queria aproveitar agora chamar o Paulo para a conversa, porque essa complexidade que a Ana trouxe, dos eixos estruturantes, de toda essa mudança que vai acontecer dentro da escola, ela só vai acontecer se a gente tiver professores, gestores escolares, diretores, supervisores, coordenadores pedagógicos muito bem empoderados dessas transformações, né? Elas vão acontecer com eles, elas não aconteceriam sem eles estarem juntos. Então, acho que esse é o propósito da gente trazer essa formação no nosso ensino médio. Eu queria que o Paulo contasse um pouco como que ele foi construído e quais são seus princípios e fundamentos para fazer essa roda girar, assim, como é que ele pretende contribuir. Bom, boa noite a todas e a todos, boa noite, Catarina. Queria contar brevemente, então, como é que foi essa construção, né? Primeiro, a gente teve um cuidado muito especial de trazer para a nossa equipe professores de ensino médio, né? Não é possível a gente construir, né, uma proposta, um programa de formação de educadores de ensino médio sem tê-los junto conosco, né? Então, tivemos nessa equipe professores de ensino médio, tivemos técnicos de secretarias de educação, né, de duas formas eles participaram, 5 secretarias, né, contribuíram com a participação em cada um dos encontros de concepção desse programa, com seus técnicos. Então, eles trouxeram elementos da realidade, do contexto, das necessidades, dos currículos, né? Então, trouxeram bem o chão, a realidade das redes de ensino, das escolas. Ao mesmo tempo, a gente teve a oportunidade de fazer uma escuta com todas as secretarias de educação do país, né, dos estados, que estão aí nesse momento de construção e homologação de seus currículos. Então, elas também trouxeram uma série de contribuições e também contamos com especialistas em educação, né, e as equipes das 3 instituições. Então, mais de 50 pessoas participaram dessa construção, né? Uma construção intensa, profunda, consistente, que agora a gente pode compartilhar com todas as redes de ensino, com todas as escolas e educadores do país, né? Em breve, todos terão acesso, né, ao conjunto de materiais, de produções que vão ser disponibilizados, né? Nesse processo de concepção, nós consideramos uma série de elementos, né? Primeiro, nós fomos olhar para experiências de formação continuada de professores consideradas eficazes, né? O que é que as formações de professores no mundo têm feito de mais relevante, de mais eficaz, né? E aí a gente se baseou no estudo da Fundação Carlos Chagas, que aponta algumas características para essas formações, né? O que uma boa formação de professores precisa ter?
né? Primeiro, ela precisa ter a duração prolongada, a Anne Noe trouxe esse ponto, né? Não se trata de uma formação pontual, de uma semana pedagógica no início do ano, mas de um processo continuado de formação que se dá ao longo do tempo e ali no contexto da escola, né? Ali o professor ali trabalhando junto com seus gestores, essa formação acontece ali naquele contexto, né? Um outro aspecto que a Fundação Carlos Chagas sistematiza, né, nos seus estudos é que a formação ela é mais eficaz quando acontece trabalho colaborativo entre pares, né? Ou seja, não se trata de uma formação de fora para dentro, mas entre os educadores, né? Vivenciando juntos esse processo, uma verdadeira comunidade de aprendizagem, né? Vivendo situações desafiadoras para que eles possam crescer ali colaborativamente. Um outro aspecto bem importante é a adoção dos métodos ativos de aprendizagem. A gente está falando muito sobre isso nas últimas décadas, nesse momento de pandemia, mais ainda, né, sobre as metodologias ativas de aprendizagem, junto aos estudantes. Então, estamos aí vivenciando uma série de possibilidades dessas metodologias e a gente começou a perceber que trabalhar da mesma forma com os professores, com os coordenadores, os diretores das escolas, é uma estratégia necessária para que eles, de fato, sejam os protagonistas, né, que eles estejam na centralidade desse processo, né? E aí, junto com essas evidências, né, esses estudos que falam sobre o que faz uma formação, uma boa formação de professores, a gente estruturou um conjunto de princípios, ou seja, aquilo que fundamenta, que dá sustentação para o nosso programa, né? São vários princípios, em breve disponibilizaremos documentos com descrição de cada um deles, mas eu queria destacar alguns, né? Primeiro, é o foco no desenvolvimento de competências. Então, para além de trazer as informações, os conhecimentos acerca dos novos currículos de ensino médio, daquilo que o novo ensino médio traz como premissas, a gente entende que esse programa de formação precisa favorecer o desenvolvimento de competências pelos educadores, né? Então, essa formação ela foi toda estruturada, pensada, de forma a promover o desenvolvimento de competências dos profissionais que vão vivenciar essa formação, né? Um outro aspecto que é princípio para a gente é uma composição flexível desse percurso de formação. Então, a gente construiu uma arquitetura formativa que ela é, na verdade, um campo de possibilidades, né? Não é algo rígido, igual para todas as redes de ensino, né? Inclusive porque a gente tem contextos variados nesse país, a gente tem currículos diferentes. Então, a arquitetura de formação, ela traz uma porosidade para que cada rede possa construir, a partir desse conjunto de possibilidades, né, aquilo, e trazer o cheirinho e o gosto da terra, né, fazer aquilo que é específico do território caber dentro dessa formação, né? Então, esse é um outro princípio que a gente traz como foco nosso, né? E aí, um terceiro que eu quero chamar a atenção é o que a gente chama de homologia de processos, ou seja, a gente estruturou a arquitetura formativa com inspiração na arquitetura formativa dos estudantes. Então, os estudantes do novo ensino médio, eles vão vivenciar, né, vários já têm vivenciado nas escolas piloto, a formação geral básica, os itinerários formativos, de aprofundamento, as eletivas, projetos de vida. Para os professores, a gente, então, estruturou uma arquitetura da mesma forma. Os professores vão vivenciar uma formação geral básica que vai trazer as principais mensagens que a gente entende que são as principais mensagens do novo ensino médio. Ao mesmo tempo, itinerário formativo de aprofundamento para professores e para gestores, eletivas, e aí cada professor vai poder escolher, né, a eletiva que mais se identifica para poder vivenciar, e ao mesmo tempo pensar os projetos de vida do professor, né? Na educação a gente tem falado muito sobre os projetos de vida dos estudantes nos últimos anos, mas a gente entende que também é importante criar as condições, né, criar oportunidades, criar situações para que o professor possa pensar sobre os seus próprios projetos de vida. E nessa arquitetura flexível, a gente criou essa possibilidade, e aí cada rede vai poder construir, a partir desse conjunto de possibilidades, aquilo que ela entende que é a força, né, do seu currículo, do seu território. Obrigada, Paula. Agora eu que fiquei com o microfone desligado. Eu queria voltar com a Kátia para detalhar um pouco melhor. O Paulo descreveu essas características da nova arquitetura do próprio ensino médio para os estudantes, e uma delas é esse ensino baseado em competências, que é uma questão prevista na própria BNCC.
Eu queria que você detalhasse melhor essas mudanças que vão acontecer para os estudantes e destacasse, desenvolvesse um pouco mais essa questão de desenvolvimento de competências também para os educadores na formação do nosso ensino médio. Uhum. Bom, nós precisamos entender que eu acho que, assim, é importante entender que tudo que nós falamos aqui precisa sair do papel, né? Então, de fato, existem muitas coisas a serem feitas e os estudantes também vão perceber essas mudanças. Então, entender o que é muito fundamental que os estudantes compreendam e por que é essencial a participação deles, é um dos focos também dessa proposta formativa. Então, o que eu queria dizer para vocês? Quando nós pensamos, né, nesse novo ensino médio, a ideia primeira é que não se descuida das áreas de conhecimento que nós conhecemos. Então, os estudantes continuam aprendendo os componentes curriculares de ciências, então, física, química, biologia, história, geografia, filosofia, arte, educação física, matemática, língua inglesa, que é a língua estrangeira proposta pela base, enfim, sociologia, não acaba isso, e os estudantes precisam perceber isso. Mas nós vamos percebendo que a ideia é ter esses componentes mais integrados, não necessariamente trocar um ou dois componentes, ou três componentes por uma área inteira, mas articulando o próprio projeto pedagógico da escola, né? O Paulo falava agora há pouco de toda a importância das metodologias ativas, mas não só isso, nós temos a possibilidade de novas formas de organização dos tempos, uma coisa que nós não tínhamos antes dessas novas diretrizes curriculares que foram aprovadas em 2018. Então, a ideia de que eu vou para o ensino médio, e esse ensino médio vai significar que eu aprofundo aquilo, que eu consolido aquilo que eu comecei a aprender e que levei como aprendizagem até o 9º ano. Como é que isso se amplia, como isso se aprofunda, são focos das mudanças que os estudantes vão perceber. A outra coisa é a centralidade do projeto de vida, porque algumas vezes a gente diz assim, e aí, Ana Catarina, um pouco, as coisas se confundem, né? O que nós precisamos entender desse novo ensino médio e aquilo que os estudantes também vão compreender. Então, uma das coisas que às vezes nós pensamos mas eles são tão novos, como eles vão fazer essas escolhas? Bom, o projeto de vida vai ter um papel importante, porque nós vamos orientando, a escola cria um processo de orientação de tal forma que as escolhas sejam mais conscientes. Há um processo de implementação em curso. Então, Ana falava dos currículos que já foram entregues aos conselhos ou que estão em processo de finalização, de aprovação e tudo isso. Há um processo de implementação que deve começar em 2022, por isso este ano para a formação continuada das equipes das escolas é tão importante. Então, eu começo 2021, depois 2022, na primeira série do ensino médio e assim progressivamente. E aí os estudantes podem já fazer algumas escolhas na primeira série ou fazer as escolhas ao final da primeira série e aí seguir os seus itinerários formativos na segunda série e terceira série do ensino médio. Então, tudo isso vai ter que ser preparado. Qual é o lugar, né, do educador e dos gestores na construção dessa escola da escolha? Como é que as juventudes vão ser consideradas nesse processo? E não significa cada um sair fazendo aquilo que bem entender, porque essa não é a escola, esse não é o papel da escola. O papel da escola é orientativo, é apoiador das escolhas, né? Então, criar para os jovens esse sentimento de escolha, inclusive lembrando que até o final do 9º ano, nós temos uma escola que é
comum para todos e que raramente nós ainda temos poucas redes que já incluíram projetos de vida ou disciplinas eletivas até o 9º ano. Então, tem todo um caminho a se fazer para que este jovem e as suas famílias também entendam como é que se dá essa formação geral básica, a relação delas com os itinerários, nessa consolidação e aprofundamento da formação já feita no ensino fundamental, como é que vai se dar a articulação e a integração curricular, e aí é muito interessante, porque nós costumamos pensar a integração curricular pela interdisciplinaridade, e é bom pensarmos assim, há muito espaço para fazer isso, mas o novo ensino médio tem outras formas de integração curricular que vão se dar pela educação para o trabalho, pelo projeto de vida, por essas metodologias integradoras que trabalham com projetos, com aula invertida, que trabalham com a possibilidade da resolução de problemas. Então, como é que eu vou dar o foco no desenvolvimento das competências gerais, mas também das competências específicas da área, como é que esse estudante vai se sentir aprofundando a dimensão da investigação científica, dos processos criativos, esse espaço da criatividade, de propor alguma coisa que seja útil na sociedade e muito importante para ele também, para ele entender qual é o valor da educação na vida dele, como é que ele empreende alguma coisa, e aí é muito interessante, porque nós temos tanto a versão do empreendedorismo no sentido do negócio, né, de desenvolver algo produtivo, do setor produtivo, mas tem muito do empreendedorismo para o projeto de vida, quer dizer, se eu sonho em alcançar uma vaga numa universidade federal importante, o ensino médio tem que garantir isso, e aí, por isso, também está em curso toda uma mudança no Exame Nacional do Ensino Médio, uma outra hora a gente pode falar sobre isso, mas o INEP tem discutido isso com as redes para fazer esta mudança do novo Enem, do Enem, também alinhado com esses pressupostos do ensino médio. E aí, quando nós pensamos tudo isso, nós precisamos lembrar que, com a aprovação, a finalização da BNCC da Educação Básica em 2018, e a aprovação das novas diretrizes curriculares nacionais do ensino médio, não vieram só documentos dizendo cumpra-se, veio toda uma orientação, tanto do Conselho Nacional de Educação e também agora com os currículos nos conselhos estaduais, para que o novo ensino médio trouxesse adequações nos materiais didáticos, então não só na arquitetura do currículo, mas nos materiais didáticos, as avaliações da aprendizagem que vão ser feitas na escola e as avaliações de escala, o Exame Nacional do Ensino Médio e, sem dúvida, a formação docente. E aí, eu queria ir finalizando para dizer o seguinte, por conta dessa mudança sistêmica que está sendo feita, né, com materiais didáticos, então, PNLD, o Programa Nacional dos Livros e Materiais Didáticos do MEC, já trazendo materiais mais alinhados com este novo ensino médio, uma parte chegando agora, uma parte chegando em 2022, houve toda uma mudança, está em curso uma mudança. Às vezes nós ficamos tão imersos nessas situações tão desafiadoras que nós estamos vivendo, mas 2019 e 2020 foram anos muito importantes para a formação inicial e continuada docente, porque o Conselho Nacional de Educação, ele aprova 2 diretrizes, uma para a formação inicial docente, em 2019, que vai ter impacto nas licenciaturas, e outra em 2020, que fala da formação continuada, de como você organiza uma formação continuada, até nesses moldes, um pouco que o Paulinho já apresentou antes, e que são muito fundamentais para estas diretrizes.
essas mudanças, elas vêm já sendo anunciadas desde o Plano Nacional de Educação. Então, elas não começam em 2017, elas já começam em 2014. Algumas das metas do Plano Nacional de Educação já falam da importância da valorização da carreira docente, incluindo mudanças significativas na formação, fala da equidade, né, de fazer com que os direitos de aprendizagem dos estudantes da escola básica sejam garantidos, colocam a centralidade do educador, dos materiais didáticos, enfim, tudo isso em questão. Então, o nosso ensino médio, ele está integralmente pautado nessas inovações, esse nosso programa de formação continuada. E ele considera uma coisa que é bem importante: competências são saberes em movimento. Você desenvolve competências resolvendo problemas diversos, criando coisas, empreendendo e articulando a sua aprendizagem com o mundo no qual você vive. Mas, para nós entendermos isso, eu fui professora de ensino médio há muito tempo, né, e de rede pública, e eu sei que entender estas mudanças todas não é ouvindo falar a respeito, nós precisamos vivenciar um pouco essas situações. Então, nós não queremos, nesse percurso formativo, que nós denominamos nosso ensino médio, falar a respeito de competências docentes, nem ficar fazendo uma exposição super bacana, cuidadosa, a respeito de como é que você deveria desenvolver as competências nos estudantes. Nós vamos desafiar os educadores e gestores a vivenciar situações nas quais eles mobilizam competências e habilidades para resolver problemas, para compreender mais profundamente o que significa esse ensino por competências e habilidades, por uma experiência vivida. A gente costuma dizer que a vivência é muito importante, então o convite é: venha viver conosco, não uma fala a respeito de como deveria ser, mas vivenciar, colocar os seus saberes em movimento para, juntos, numa comunidade de aprendizagem, ampliar o conhecimento profissional. Todos nós temos, mas é possível sempre ampliar isso, vivenciar competências ligadas à prática profissional, no sentido de como é que é o planejamento nesse novo ensino médio, como é que se articula a formação geral básica com os itinerários formativos, que novos conhecimentos eu vou precisar ter para avaliar, para planejar, para trabalhar por projetos. Então, são competências profissionais alinhadas ao conhecimento daquilo que eu ensino, de como eu ensino, para quem eu ensino, e uma coisa muito importante, a Ana falava da mobilização das secretarias de educação, e é claro que a tarefa de apoiar toda essa transformação está na liderança das secretarias, seja na figura das secretárias, dos secretários, seja na figura dos técnicos que estão lá, e são muitos que têm pensado a respeito desse novo ensino médio. Mas existe uma coisa que também é nossa: convite para esse engajamento profissional, no limite e nas possibilidades daquilo que nos cabe, também faz parte destas competências que nós estamos prevendo apoiar para ampliação, para o desenvolvimento, enfim, até para criar coisas novas, né? Eu me lembro de uma coisa, Ana Catarina, que eu ouvi quando eu estava começando a dar aula. Algumas pessoas já me ouviram falar disso. Por um acaso, eu era uma professora de matemática, e por um acaso, um dia fui fazer uma visita na diretoria de ensino para resolver umas questões profissionais, e descobri que a Madalena Freire estava fazendo uma palestra lá. Eu conhecia a Madalena de nome, e aí eu resolvi entrar por curiosidade, pedi, porque era uma coisa que não era para os educadores todos, e eu estava passando lá, entrei, e ela falou o seguinte, né: um educador nunca sabe tudo, um educador é muito mobilizado por aquilo que é novo no seu trabalho, os problemas que ele tem para resolver no cotidiano, mas tudo que a educação e o mundo da educação vão trazendo.
e ela disse, é normal que a gente tenha dúvidas. E no fim ela disse assim, educador que não balança, cutuca porque está morto, né? Nesse sentido de que estarmos desafiados a aprender mais, a saber mais, a interagir melhor com os nossos estudantes, é o que nos mobiliza e é o que nos torna vivos. Então, é isso que nós pretendemos explorar bastante nesse desenvolvimento das competências do educador, da educadora e dos gestores para esse novo ensino médio. Legal, Kátia, deu vontade, né? A gente já avisa que a plataforma vai estar no ar no dia 13 de abril, e os componentes da plataforma, né, cada item de formativo no nosso ensino médio, ele traz quais as competências e as habilidades que estão em foco naquela atividade, até para o educador ir tomando consciência de que é aquele tipo de competência e habilidade que ele vai mobilizar ali. Eu queria trazer o Paulo agora para comentar um outro aspecto que é super importante, inclusive, muito ligado com essa história que você acabou de falar, Kátia, do que mobiliza esse educador, né? O que faz ele viver no meio de tanta diversidade, principalmente no cenário que a gente está hoje. E uma das linhas transversais e condutoras da formação são os projetos de vida dos educadores, porque o projeto de vida dos alunos e a centralidade do estudante no aprendizado é um pressuposto do novo ensino médio. Então, eu queria que o Paulinho contasse um pouco como que fica o projeto de vida dos educadores, os projetos de vida dos educadores na formação. Claro. Quando a gente pensa na BNCC, a BNCC ela traz o aluno na centralidade e os projetos de vida desse estudante, né? Então, esse aluno ele chega na escola como um ser integral, né, que precisa se desenvolver, vivenciar uma série de situações para se desenvolver integralmente, e como parte desse processo de desenvolvimento, que ele possa construir o seu projeto de vida, né, os projetos que vão dar sentido à sua vida no presente, né? Então a gente não pensa só nos projetos de longo prazo, então os projetos, como que o presente pode favorecer essa projeção, esse exercício de projeção, mas também olhando certamente para o futuro. Quando a gente pensa nos projetos de vida, né, imediatamente a gente conecta com a questão do trabalho, e no ensino médio mais ainda, né? Afinal de contas, é um momento em que os jovens estão ali se preparando para uma transição, né? E que a sequência dos estudos ou a inserção no mundo do trabalho, de várias formas, né, se coloca como uma pauta importante na vida desse estudante, né? Mas a gente pensa o projeto de vida para além da questão profissional, né? Então ele tem pelo menos 3 dimensões, eu diria, e aí me referindo a colegas pesquisadores, educadores, como a professora Valéria Arantes, né? Então a gente tem aí uma dimensão que é pessoal, que tem a ver com a identidade desse ser, né? Então, dele se desenvolver pensando quem é ele, né? Quem é ele, o que faz sentido para ele, o que o mobiliza, o que o desafia, que contexto é esse que ele vive, quais são suas questões, quais são seus valores, né? O que é importante para ele. Uma segunda dimensão é a dimensão social, né? Ele se perceber como parte de um todo, como parte de um contexto, né? E se corresponsabilizar por esse contexto, ou seja, das relações, das interações que ele estabelece com as outras pessoas, com o seu meio, com a sua família, com a sua comunidade, com os seus pares de igreja, dos grupos culturais, enfim, é um ser social, né? E a terceira dimensão, aí sim, a dimensão profissional, né? Como é que a gente se pensa profissionalmente, né? O que é que nos motiva, o que é que nos engaja, como que a gente lida com as questões éticas do mundo do trabalho, né? Como é que a gente se prepara para realizar com excelência o nosso trabalho no dia a dia, né? Então, trabalhar projetos de vida no ensino médio é um foco central, né? Então, está na BNCC, está nos currículos de ensino médio que estão sendo construídos. E a gente entende que, assim como para os estudantes, é essencial também para os educadores, aí por homologia, pensar nos seus projetos de vida. Afinal de contas, né, quem é esse educador? Por que ele escolheu ser educador? O que é que o mobiliza, né? O que é que, de fato, conecta essa vivência profissional com a sua identidade, com aquilo que tem sentido, que tem valor, né, com seus interesses, com seus desafios e assim por diante. Como é que esse educador se pensa profissionalmente? Então, a gente traz desafios para que ele possa, inclusive, fazer esse tipo de reflexão, de diálogo com seus pares, né? O que é que o mobiliza como educador?
O que é que faz sentido? Quais são os seus desafios? Com quem que ele conta? Né? Que escolhas ele faz? A Kátia falava sobre escolhas agora há pouco, né? Pensar projetos de vida é, antes de tudo, fazer escolhas. Né? Que escolhas são essas que eu, educador, tenho feito? Né? Que escolhas quero fazer daqui para frente? O que é que tem sentido para mim? Então, a gente entende que essa possibilidade do educador, ao longo da sua formação, né? Pensando a formação como parte do seu desenvolvimento profissional. Né? Quando eu me formo, eu estou ali me desenvolvendo profissionalmente. É essencial que eu possa pensar quais são os meus projetos, né? O que é que tem valor para mim, o que é que me motiva, o que me faz acordar todos os dias e ir para a escola e encontrar com os meus alunos, encontrar com os meus pares, né? Investir na minha formação. Então, a gente entende que esse é um diferencial desse programa, né? Pensar não só nos temas de formação, nas competências docentes, nas informações e tudo mais que a gente entende que é essencial para uma boa formação, mas também que esse professor possa se pensar, né, e projetar o seu futuro na dimensão pessoal, social e profissional. Então, passa bem por aí, e a gente está curtindo muito poder construir, não é, essa possibilidade junto com vocês. A gente espera que vocês também gostem bastante do que a gente está propondo. Obrigada, Paulo. Eu queria continuar um pouco nessa toada. Você falou bastante dessa dimensão profissional, né, do educador, inclusive, que precisa ser pensado como alguém que tem que se formar continuamente, pensar essa formação de uma maneira mais consciente. Eu queria trazer a Ana de volta para a conversa aqui, pensando essa questão do desenvolvimento profissional como uma das dimensões, né, do projeto de vida dos estudantes e dos educadores. Lembrando que os currículos de ensino médio trazem a educação profissional e tecnológica como um dos itinerários, mas mais do que isso, eu queria que a Ana contasse um pouco para a gente como que o trabalho precisa entrar como um princípio educativo do ensino médio. Ótimo, muito obrigada pela pergunta, muito boa. Eu acho que a primeira coisa que eu queria ressaltar é o seguinte: a formação profissional das pessoas, como ela acontece, né, no país e tudo mais, ela está na Constituição, no artigo 205, né, que fala que cabe à educação básica a formação para o mundo do trabalho, a formação e qualificação profissional. Depois ela está na LDB, ela está no Plano Nacional de Educação, quer dizer, existe uma ideia de que é preciso formar para o trabalho, né, que isso não é alguma coisa que vai acontecer sozinho. Só que isso não está acontecendo na escola, né? Então, a gente tem que pensar da perspectiva do jovem. O que acontece hoje, né? Quer dizer, a forma mais, a melhor que existe de você se inserir no mundo do trabalho hoje, você faz o ensino médio, a educação básica inteira, daí você entra numa universidade, a universidade é, na verdade, a grande formadora, né, de profissionais, né, do que o Brasil tem hoje, só que a gente só tem vaga na universidade para 20%. Né? Então, nós temos 80% dos jovens que saem do ensino médio que não conseguirão ir para a universidade porque não tem vaga para todo mundo. Se todo mundo fosse bem no vestibular, tirasse 10 em todos os vestibulares, as universidades teriam que sortear as vagas, elas não teriam como conceder vagas para todo mundo, né? Então, na hora que a gente tem esta realidade, vamos olhar para o jovem, quer dizer, o que esse jovem quer? Ele vai sair do ensino médio e o que é que espera por ele? Ele, de alguma forma, se vê diante do mundo e de um caminho que ele vai ter que se dedicar a uma formação profissional, né? Na hora que a gente olha para isso, quer dizer, e você olha para esse jovem, nós fizemos isso e várias outras instituições também, né? Fizemos uma escuta dos jovens. O que é que os jovens estão querendo? Eles querem a formação profissional. Eles entendem, inclusive, isso como um direito, como alguma coisa que é desejável para que eles possam se inserir melhor no mundo do trabalho, né? Então, eu acho que essa condição, ela precisa ser considerada, né? Daí, quando a gente olha para esse currículo que está posto agora, e o trabalho como princípio educativo,
a gente pensa, eu tenho pensado e tenho conversado com muitas secretarias e com equipes e também com coletivos de jovens e tudo mais, quer dizer, essa separação entre o que é da formação geral e o que é do mundo do trabalho, ela não é uma boa coisa, porque não é assim que as coisas acontecem, quer dizer, na verdade, o trabalho, ele é entendido, ele deveria ser entendido não como uma coisa que você vai num determinado momento, você se forma e daí depois de lá você segue para ser aquilo na sua vida, né? Então eu entro na faculdade de medicina e daí eu vou ser médico. E por algum tempo o Brasil teve uma iniciação na formação profissional que foi atrelada à ideia de que era algo para a população mais pobre, né? Então, em 1909, quando tem um decreto que vocês podem procurar, é o decreto 7.566, de 23 de setembro de 1909. Esse decreto, ele institucionaliza a formação profissional para atender os filhos dos desfavorecidos da fortuna, é assim que se refere, né? Em outro momento, um pouco mais adiante, numa outra lei também, eles vão falar que eles vão atender as pessoas que são desprovidas da sorte e da fortuna. Então, é sempre algo para quem é pobre, para quem não tem mais alternativas e tudo mais. Então, é assim que nasce essa formação profissional, e não é dessa formação que a gente está falando, né? O que nós estamos falando é de uma formação profissional para que vai colocar o jovem de frente para este mundo, que é um mundo em transformação, que é um mundo que exige muita criatividade, né? Que é um mundo em que as formações que existem hoje, as ocupações que existem hoje, também estão em transformação. Então, o que será que virá nos próximos anos, quer dizer, sei lá, se a gente pegar alguns anos atrás, não existia youtuber, né? Hoje existe youtuber, né? Inclusive como uma profissão, como uma via de você ganhar dinheiro, de você se inserir, de você interferir no mundo. Hoje existem profissões que, quando eu fui fazer escolhas na vida, não existiam, né? Porque não tinha internet. A questão ambiental, hoje existe uma área do direito que é direito ambiental, isso também não existia, né? Então, isso só para dar alguns exemplos. A tecnologia, ela vai impactar enormemente, né? Então, eu acho que é para esse mundo que nós estamos trabalhando, né, quer dizer, para um mundo em transformação e abrindo uma forma dos jovens se inserirem de uma outra forma mesmo nesse mundo, né, com mais condições, inclusive, para poder lidar com tudo isso que vai mudando. E nesse cenário, eu acho que a formação dos professores entra muito, é muito importante, porque estes professores são os professores que estão enfrentando, na verdade, agora, qual que é a formação que nós vamos fazer, quer dizer, nessa hora, essa articulação curricular que vai colocar a formação geral com a formação para o trabalho de uma forma mais integrada e orgânica, que é o que traduz, na verdade, o trabalho como princípio educativo, né? Quer dizer, é a gente entender que a formação para o trabalho, ela pressupõe toda a formação geral junta, né? Quer dizer, a pessoa que vai sair deste ensino médio, ele não vai sair com duas caixinhas, uma que é uma formação para o trabalho e uma outra que é uma formação geral. Não, ele vai sair como um ser capaz de enfrentar o mundo, colocando tudo que ele aprendeu, né? E daí, se ele aprendeu a articular esses saberes, quer dizer, é a filosofia junto com a tecnologia, junto com a matemática, quer dizer, é isso que ele vai fazer dentro de um mundo em transformação, né? Quer dizer, quando a gente olha hoje a tecnologia é alguma coisa que ela está presente para as ciências humanas, assim como para as ciências exatas, ela saiu fora do campo da computação. Então, você não precisa fazer computação, você vai usar
ciência de dados e análise de Big Data e tudo mais, para você entender como funciona a sociedade. Você vai precisar disso. Então, isso está nas ciências humanas, assim como está nas ciências biológicas, enfim, todas as frentes, né? Então, esse campo todo e as respostas que serão dadas para essa sociedade são os jovens que vão fazer, né? E os professores que estão formando esses jovens. Então, esse é o desafio que está caindo no colo dos professores também. Obrigada, Ana. Eu queria mostrar aqui uma pergunta da Laura, que é interessante, eu acho que talvez você possa comentar, o Paulinho também. Essa questão do projeto de vida é uma coisa necessária, faz parte do projeto de vida, essa dimensão profissional, né? Não existe alguém que fala, eu não tenho um projeto de vida, eu não vou trabalhar, isso faz parte, isso tem que ser transversal mesmo. Mas qual é o desafio de aplicar isso de maneira remota? Assim, quais são as possibilidades que a gente tem, tanto para trabalhar isso com os estudantes, quanto para trabalhar isso nessa formação de educadores? Olha, eu vou dizer uma coisa que eu acho que essa pandemia pegou a gente, que assim, sabe aquela imagem que se cria que você tem que trocar os 4 pneus do carro com o carro andando? A melhor tradução disso é essa pandemia. Porque a gente teve que aprender como fazer as coisas numa situação que a gente nunca tinha sequer concebido, nem na literatura, nem na imaginação. Quer dizer, não é uma coisa que a gente lida dentro da nossa imaginação, no cinema, não sei o quê, com invasão de ETs, entendeu? Com um monte de coisa que a gente mais ou menos está preparado para lidar com isso. Agora, uma pandemia que põe todo mundo em casa, isolado, fechado, sem poder sair, né? Quer dizer, é um vírus que, por incrível que pareça, você pensa, ele não resiste a água e sabão, né? E, ao mesmo tempo, ele cria tudo isso que está criando. Então, eu acho que a questão da forma remota, que a Laura está se referindo, ela sim, está colocando desafios grandes para todo mundo, e não é daí, eu acho que o projeto de vida, realmente, nada foi pensado, a escola não foi pensado, nós não fomos pensados para viver, a gente foi pensado para viver em aglomeração, se você for pensar, tudo que a gente faz na vida é aglomerar, entendeu? Então, a gente não está preparado para isso, a gente tem que criar essas alternativas, né? Agora, eu acho que em alguns estados, sim, existem sim situações em que você acaba criando grupos de alunos, entendeu? Que vão trabalhar, você começa a jogar um pouco com a questão remota, com eles poderem se aglomerar, vamos dizer, aglomerar remotamente, né, fazer grupos, discutir, depois voltar, trazer, enfim, tem algumas soluções que alguns estados estão conseguindo fazer, né? As escolas de tempo integral têm se desdobrado, enfim, elas têm o projeto de vida como um eixo muito estruturado, né, dentro do seu desenho e tal, eles têm conseguido trazer algumas soluções para isso. Mas é difícil mesmo, Laura, é muito difícil. Acho que, sabe, quer dizer, acompanhando as discussões com educação infantil, entendeu? Com os adolescentes, sabe, quer dizer, que estão sendo roubados num tempo tão precioso da vida deles, né? Então, acho que discutir o projeto de vida sem você estar com a sua tribo, né, sem você estar junto com os seus iguais, com pessoas com quem você está habituado e precisa muito trocar, né, quer dizer, é muito difícil fazer isso, mas tem experiências que estão acontecendo, sim. Paulo, você quer falar? Não, queria só, assim, eu concordo, né, muito com o que a Ana trouxe, mas queria dizer disso, a saudade que dá desse encontro com os nossos alunos, né? E a gente sabe da potência desse encontro, né? Quando a gente está ali com eles e construindo essas interações, e sem dúvida o projeto de vida é muito forte esse diálogo e essa reflexão com os estudantes, né? Mas a gente tem se desafiado a construir, né? Isso que a Ana trouxe, assim, a gente tem nos desafiado, e o programa Nosso Ensino Médio, ele traz para a formação dos professores uma série de possibilidades de interação mediada pela tecnologia, né? Na semana que vem, acho que a Catarina já vai fazer a propaganda da semana que vem, né? A live vai trazer Ana Penido, Lilian Bacic, Cacau Lopes, e um dos temas é metodologia, né? Como é que essa formação acontece? E a gente se colocou para pensar
para conversar muito, para entender quais são as possibilidades, não só durante a pandemia, certamente a gente vai trabalhar remotamente, mas inclusive pós-pandemia, situações híbridas, né? Hora presencial, hora remotamente, síncrono ou assíncrono, enfim, usufruir das várias possibilidades que a gente descobriu que existem e que a gente pode usufruir do potencial delas. Eu não sei se a Kátia quer comentar um pouquinho essa questão. Eu queria comentar o seguinte, né? Eu outro dia ouvia uma pessoa que dizia assim, né? Não tem nada de bom nessa pandemia, né? Mas tem muitas aprendizagens. Então, acho que a Ana Penido e o Paulo, a Ana Inouye e o Paulo falam disso. Paulo, fiquei com a Ana Penido na cabeça, que você já anunciou a outra live, Ana, desculpa. Mas eu fico pensando, né, que a Ana Inouye traz muito essa questão dos desafios, e que eles são muitos, eles são enormes. Acho que nós temos aí clareza de que tantas desigualdades esse país tem na educação, e elas afloraram com uma força. Então, acho que isso é uma lição, porque as pessoas estão tomando muita consciência das muitas faltas que nós temos, das desigualdades que ainda regem as relações e a oferta da educação básica nesse país para a grande maioria. Acho que nós estamos falando, assim, do meu ponto de vista, nós estamos falando de políticas públicas para a educação brasileira, mas nomeadamente ligadas à educação básica. Acho que projeto de vida e a educação técnica e profissional são muito importantes para dar perspectiva, mas nunca para excluir a possibilidade de nós termos os estudantes avançando para cursos que eles queiram fazer na universidade. Acontece só que nós temos em muitos países muito desenvolvidos mais de 50% dos estudantes cursando formação técnica profissional, tendo uma perspectiva de trabalho, com ensino médio que não tem uma terminalidade, que muitas vezes ela vai servir para ter o ensino médio, mas quando eu termino ali, eu não sei o que eu vou fazer com o projeto de vida. Então, nós estamos muito acostumados com o meu projeto de vida. Eu não sei como é que aquela escola se integrou com esse projeto de vida, né? O Brasil só tem 8% de estudantes, acho que a Ana pode me corrigir, mas nós exploramos pouco esse potencial da formação, de uma formação muito consistente para a vida. E, gente, vida inclui trabalho, vida adulta inclui trabalho, não é demérito. Pensar numa escola que olha para a formação, também para as competências de trabalho. Pelo contrário, passou da hora de nós não termos vergonha de dizer que sim, a educação básica precisa olhar para o desenvolvimento integral da pessoa, e desenvolvimento integral da pessoa não se resume a fazer uma porção de componentes para ir para o ensino superior. Significa também estar preparado para o mundo do trabalho, que é muito diverso e vai muito além de ser exclusivo para a educação profissional e técnica ou tecnológica. Então, eu acho que isso é bem importante. E uma outra coisa que eu estava pensando é que nós estamos falando de um país que precisa amadurecer muito em políticas de educação, porque muitas vezes nós nos acostumamos ao longo da vida a políticas que não são políticas educacionais, elas são políticas partidárias, elas às vezes nascem, crescem e morrem com um governo. Mas é interessante nós pensarmos que o novo ensino médio e a Base Nacional Comum Curricular estão dando exemplos de políticas de educação, né? O Plano Nacional de Educação traz isso. Então, algumas vezes a gente diz assim, isso vai mudar, isso vai acabar, já estão repensando a base. Gente, a base também não é eterna, ela precisa ser implementada. O novo ensino médio não é um decreto, né? Ele mudou a LDB, então ele passou
são documentos, são propostas que passaram pelo Congresso, passaram por uma discussão social, tem um envolvimento grande. A Base Nacional Comum Curricular, eu não sei se vocês têm noção disso, mas ela passou por 12 ministros da educação diferente, né? Eu tive a honra de estar numa dessas etapas como secretária de Educação Básica, e as pessoas diziam, não vai virar, não vai virar, não vai virar, e virou, né? Virou a reforma, virou o complemento da etapa do ensino médio da base. Estados e municípios, eu até pedi para o grupo colocar no chat para vocês acompanharem o tamanho que essas políticas estão ganhando no site do Movimento pela Base, que na verdade é o observatório da implementação da base, organizado pelo Movimento pela Base. Então, tem muita coisa para fazer, e não é uma política frágil, isso que eu queria dizer para vocês. E que nós estamos muito respeitosos com os professores. Eu acho que todo esse cuidado da fala da Ana Inouye, do Paulo, mesmo todas as coisas que eu fui trazendo, significa assim, a gente considerou muitos educadores, né? Ouviu muitos educadores de escola pública, eles estiveram conosco nessa elaboração, até estava vendo alguns deles aí participando no chat, as equipes das secretarias de educação. Por causa disso, isso precisa ganhar consistência, e vai ganhar consistência porque nós vamos nos apropriar disso, não porque alguém está dizendo para a gente fazer. Acho que o espírito desse programa de formação é este, né? Ele é nosso, ele não é de um governo, ele não veio para passar uma chuva, porque ele é uma esperança para nós e para esses jovens que estamos tão desesperançados às vezes. Eu posso só fazer um comentário em cima do que a Kátia falou? Eu acho que quando ela traz, né, a importância da gente fazer essa articulação mesmo, né, quer dizer, não separar a questão da formação geral com o trabalho, eu acho que ela está falando mesmo de uma coisa que a gente fala há muito tempo com outro nome, que é a articulação entre teoria e prática, né? Que isto é uma coisa importante, porque é uma parte que vai ajudando a outra também, quer dizer, você querer ter, como em algum momento houve, né, que a formação técnica, ela deveria ser alienada, ela deveria ser uma coisa restritiva, era alguma coisa que não tinha perspectiva de continuidade nem de desenvolvimento profissional. Não é mais isso que a gente está falando, né? Nós estamos falando que a formação profissional são etapas que vão se seguindo, né? Então, o médico faz a faculdade de medicina, ele passa 6 anos fazendo a faculdade de medicina. Quando ele sai, depois de 6 anos, se ele não continuar se formando, ele vai perder, porque olha o que está acontecendo, aparece uma pandemia, aparece a vacina, aparecem, entendeu? O outro dia eu vi um ultrassom de um bebê, da filha de uma amiga minha, que está grávida, é muito mais visível do que era na minha época. Então, assim, tem novos equipamentos, tem muita coisa acontecendo. Então, este médico que ficou 6 anos, ele terá que continuar se formando, porque o mundo está avançando e muito rapidamente novas descobertas vão acontecendo, tá certo? Quer dizer, tem as pessoas que têm câncer, por exemplo, elas acompanham diariamente quais são as descobertas no mundo que estão acontecendo, entendeu? Em relação aos vários tipos de câncer. Quer dizer, isso tudo tá andando, né? Quando a gente pensa na formação técnica de nível médio, o que nós estamos pensando é que essa formação técnica ela precisa ser só uma etapa na formação e no desenvolvimento profissional de uma pessoa, ela é só uma etapa. Né? Espera-se que esta pessoa possa seguir a sua formação, e para isso ela vai precisar, sim, de toda essa formação geral, de todo o ensino médio chamado de propedêutico, né? E espera-se, sim, que a gente consiga organizar para esses jovens que estão ali, e de quem, enfim, que vão assumir esse Brasil daqui a um tempo, que eles possam, então, a gente possa organizar esse caminho de desenvolvimento profissional, né? Isso é muito importante a gente marcar. E a outra coisa que eu acho é o valor do trabalho, né? Quer dizer, o trabalho é alguma coisa que muitas vezes, sem pensar, a gente desvaloriza, né? Então, um exemplo disso é assim,
sai um lançamento de um celular, as pessoas vão comprar e elas acham que tudo bem, elas vão pagar R$1.000, R$2.000, R$3.000 por um celular. E se a pessoa vai fazer um trabalho na sua casa por alguma coisa, a gente acha caro, entendeu? Então, o trabalho, ele não é valorizado, né? O trabalho das pessoas, muitas vezes, ele é desvalorizado, é alguma coisa que a gente acha muito caro, porque o cara veio desentupir a privada, ou veio fazer um trabalho para instalar o gás, ou seja lá o que for, e ele cobrou muito caro por isso, né? Então, a gente tem todo um olhar para a questão do trabalho que a gente valoriza menos do que as coisas, quando isso a gente deveria inverter, né? Quer dizer, o trabalho vale bastante. E em que lugar que está isso? Quer dizer, se a gente continuar alimentando a ideia de que a nobreza está em estudar desvinculado do trabalho, do fazer, né? Ou que o fazer pode acontecer de uma forma desvinculada do pensar e do criar, aí sim nós estamos entrando num beco sem saída, né? Porque as coisas não existem umas sem as outras. Então era isso que eu queria falar. Obrigada, Ana. Eu vou encerrar agora, quando o papo é bom, o tempo passa rápido, né? A nossa live está chegando no final. Eu queria deixar uma mensagem aqui do Everton, desculpa, Everton. Nada sobre nós sem nós. Essa mensagem tem muito a ver com a forma como esse programa foi construído, né? Com participação de professores de escolas públicas, de escolas privadas, com secretarias de educação, que são as lideranças para implementar isso. E as próximas lives que a gente vai fazer, sempre às terças-feiras, vão trazer essas pessoas. Então, os professores que estão aí ansiosos, como que isso vai ser, como que essa vivência vai ser para mim, a gente vai trazer, não na próxima semana, mas na outra, uma professora de escola pública que já passou por uma transformação dessa, é de uma escola de referência, e vai contar como que foi para ela construir. É a Cláudia, sozinho, ela vai contar como que foi construir isso. Então, acompanhe a gente nas próximas lives. Eu lembro aqui que a agenda está aqui embaixo, na descrição do nosso vídeo. Eu agradeço muito a Kátia, a Ana, ao Paulo. Agradeço também a Rosane Lucas, nossa tradutora de Libras. O vídeo de hoje vai ficar salvo aqui no canal do nosso Ensino Médio, então recomendem para quem não pôde estar com a gente aqui hoje. E na terça que vem, a gente vai mergulhar um pouco mais no conteúdo propriamente dito dessa formação. Eu sei que gera uma ansiedade, eu vi alguns comentários aqui perguntando de como se inscreve. Calma, o conteúdo vai ser todo de graça, todo aberto e vai estar no ar no dia 13 de abril. Na live de terça-feira que vem, a gente vai se encontrar nesse mesmo horário, às 19 horas, para uma conversa com a Ana Penido, com a Lilian Bassic e com a Cacau Lopes da Silva, que são pessoas que participaram diretamente dessa construção desse conteúdo, dessa formação, que é endereçada para os educadores e feita com os educadores, né, pelos educadores. Lembro de novo que a programação está aqui. Aguardo todos vocês na semana que vem. Agradeço pela audiência. Boa noite e até lá. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Obrigada.